Quem morreu na cruz? O Jesus divino ou o Jesus humano? É óbvio que esta é uma questão complexa e extremamente misteriosa. Quando você e eu abordarmos a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a união entre sua divindade e sua humanidade, precisamos ter humildade e reconhecermos que estamos pisando em terra santa. Nós, com a nossa mente limitada, pervertida, corrompida, na verdade, pelo pecado, nós não temos como explicar a união misteriosa entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo. O que nós sabemos, à luz da Bíblia, em João 1,14, é que o Verbo, ou seja, Cristo, o agente ativo da criação, totalmente divino, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De forma misteriosa, Cristo combinou com a influência, na verdade, do Espírito Santo, diz Lucas 1,35, foi combinada a natureza divina de Jesus e imortal com a natureza humana de Jesus e mortal. Então, quando você e eu abordarmos esse tipo de assunto, não devemos ter a pretensão de batermos um martelo e tentarmos dizer o seguinte: aconteceu isso com Cristo na morte e não aconteceu aquilo. Infelizmente, essa falta de humildade existe entre alguns apologetas. Por exemplo, um apologeta, para defender a imortalidade da alma, chegou ao absurdo de dizer que Cristo deveria permanecer consciente após a morte com a sua alma para que a divindade não deixasse de existir. O argumento parece lógico, mas ele é um argumento até mesmo blasfemo. E por que é um argumento blasfemo? Porque quando o ser humano tenta comparar a natureza humana com a de Cristo, em todos os seus detalhes, ele está igualando Cristo a um ser humano. Outra razão para o argumento ser blasfemo, este argumento, além de blasfemo, ele diríamos assim, arrogante, porque ele tenta explicar o inexplicável. Né? Ele tenta explicar como que o Cristo divino humano morreu na cruz e ao mesmo tempo permaneceu com a sua divindade ativa. Nós não temos como explicar isso de forma humana. Nós podemos sim fazer algumas conjecturas, mas com muita humildade e não bater um martelo. E eu vou fazer aqui algumas conjecturas com base no texto bíblico, sem bater o martelo, e para você perceber que este argumento de que Cristo deveria ter uma alma para que a sua divindade não morresse é um argumento totalmente absurdo. Cullmann, em sua palestra, que foi transformada numa pequena obra intitulada Imortalidade da Alma, Ressurreição dos Mortos, o testemunho do Novo Testamento, na página 19, Cullmann disse o seguinte: pus a morte de Sócrates e a morte de Jesus lado a lado, pois nada revela melhor a diferença radical entre a doutrina grega da imortalidade da alma e a doutrina cristã da ressurreição. Veja, ele faz uma diferença. Imortalidade da alma, doutrina grega. Ressurreição, doutrina cristã. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Ele, Jesus, não pôde obter essa vitória simplesmente vivendo como uma alma imortal. E assim, fundamentalmente, não morrendo. Até porque a Bíblia não faz esta separação de naturezas em Jesus. Então nós vamos entrar aqui neste ponto agora. Você sabia que existiram várias heresias antigas sobre a pessoa de Cristo, e este argumento desse apologeta se enquadra numa dessas heresias. Ao longo da história da igreja, a igreja se deparou com certos argumentos, com certas heresias, até mesmo heresias que surgiram na tentativa de explicar a natureza de Cristo. Mas a igreja,
ao longo dos séculos, desenvolveu uma boa argumentação bíblica e filosófica ao ponto de combater essas heresias. Infelizmente, essas heresias ainda existem. Algumas pessoas, mesmo sem saber, acabam trazendo à tona essas heresias novamente. Por exemplo, quando alguém diz, se você no início do vídeo pensou assim, nossa, quem morreu na cruz foi só a natureza humana de Jesus, você partiu por uma heresia. Se você pensou assim, não, o que morreu na cruz foi só a natureza divina de Jesus, você também partiu para uma heresia. Porque no passado, os que foram hereges, né, não estou dizendo que você é um, só simplesmente que essa crença se perpetuou, essas heresias podem surgir novamente hoje, você percebe que os hereges no passado, eles seguiam por uma ou outra dessas linhas, né? Uma linha ou outra eles adotavam. E as heresias antigas sobre a divindade de Cristo, elas podem ser agrupadas, em resumo, da seguinte maneira. As heresias que negaram a humanidade de Cristo, né? Essas heresias foram conhecidas como docetismo, apolinarismo e eutiquismo. As heresias que negavam a divindade de Cristo, conhecidas como ebionismo, arianismo e também unitarismo, né, que surgiu na verdade do unitarismo. E outro grupo de heresias que negava a união pessoal de Cristo. Tá? São conhecidas, na verdade, isso foi conhecido como nestorianismo. Eu gostaria de falar brevemente a você sobre algumas, né, destas heresias, para você ver que algumas crenças sobre o que aconteceu com Cristo no túmulo durante a sua morte, na verdade, são nada menos que uma forma de ressuscitar tais heresias que já foram refutadas pela igreja cristã ao longo dos séculos. Por exemplo, existiu o chamado docetismo. Né? O docetismo ensinava que Cristo parecia humano, mas ele não era. Tá? Os docetistas criam que a matéria é essencialmente má e que por isso de forma alguma Deus poderia ter encarnado. Agora você perceba que quando uma pessoa diz, por exemplo, que só o Jesus divino morreu na cruz e não o Jesus humano, ele está indo para o lado do docetismo. Você percebe? Às vezes nós podemos estar ensinando uma heresia ou uma ramificação desta heresia sem o sabermos. Tá? Existiu também o apolinarismo. Apolinarismo porque esta crença, essa heresia foi criada por Apolinário. Ele defendia tanto a divindade de Cristo que ele acabou sacrificando a humanidade dele. Então, né, ele afirmava que a divindade de Cristo se sobressaía e que, portanto, ela precisava morrer, diríamos assim, na cruz. Agora, a humanidade de Cristo, ele praticamente a descartava. O nestorianismo, né, dizia que, e é, na verdade, a heresia na qual a maioria das pessoas hoje aderem sem saber, o Nestório ele foi um pregador em Antioquia, né, e foi bispo em Constantinopla. O que Nestório ensinava? Quem morreu na cruz foi o homem Jesus. Né? E alguns hoje afirmam que Deus não morre e tal. Ou seja, Nestório ele encontrou dificuldades em unir as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. E hoje, muitos apologetas fazem o mesmo. Quando eles dizem que a divindade de Cristo não estava presente ali na cruz, mas apenas a sua humanidade, eles estão apresentando a mesma dificuldade de Nestório. Eles acabam, mesmo sem querer, dividindo a natureza de Cristo em duas partes. Nós não podemos fazer isso, né? Dividir o corpo de Cristo de sua alma, ou seja, o corpo tem apenas características humanas e a alma tem características divinas. Isto é herético. Na Bíblia nós não percebemos em nenhum momento a ideia de que as naturezas de Cristo são divididas, elas são unidas misteriosamente. Então, quando um apologeta argumenta assim,
Não. O Cristo humano morreu na cruz, mas a sua natureza divina foi preservada pela alma, pela existência da sua alma durante a morte. Ele está fazendo uma divisão das naturezas de Cristo. Isso não pode acontecer, isso é inviável. Não podemos fazer como Nestório fazia. Né? Nós não temos na Bíblia nenhuma indicação de que Cristo seja independente. Ou seja, a divindade de Cristo seja independente da humanidade. Você não vê na Bíblia, por exemplo, o texto dizendo assim: a natureza humana de Cristo sentia fome, sede e cansaço. Já a natureza divina de Cristo fazia os milagres. Não. Foi a combinação misteriosa entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo que proporcionou que o Senhor Jesus Cristo fizesse tudo o que ele fez. Agora aqui entra uma questão. O que morreu na cruz? A natureza humana ou a divina? Veja, em primeiro lugar, nós não podemos separar as duas naturezas de Cristo. Mas em segundo lugar, nós devemos reconhecer que a natureza divina de Cristo, ela não poderia morrer se não tivesse Jesus encarnado. Para Cristo poder morrer por nossos pecados, ele deveria encarnar. Então nós podemos concluir, e sem bater o martelo, porque é um assunto misterioso para o qual não temos respostas, mas nós podemos concluir que foi a natureza divina, humana de Cristo que estava na cruz do Calvário. Se só o Jesus humano morre na cruz, será que isso seria suficiente para o pagamento dos nossos pecados? Não sabemos. Agora, e se para o pagamento dos nossos pecados fosse necessário que o Cristo divino humano morresse na cruz? Também não temos como provar e dar uma resposta 100%. Em João 10, 17 e 18, Jesus disse o seguinte: o Pai me ama porque eu me despojo da vida para a retomar em seguida. Estou lendo aqui a tradução ecumênica da Bíblia. Ninguém me tira a vida, mas por mim mesmo eu dela me despojo. Eu tenho o poder de me despojar da vida e tenho o poder de a retomar. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Veja, é um texto que nos dá uma informação, mas que não nos explica o que Paulo chama, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16, de o mistério da piedade. Ou seja, a encarnação de Cristo é um mistério. Aqui é dito que Jesus despoja-se da sua vida e a toma em seguida. O que isso pode nos indicar? Não que ele tinha uma alma que saía fora do corpo, separando deste modo sua divindade de sua humanidade. Mas o que o texto nos dá a entender é que quando a natureza humana de Cristo morre, havia latente dentro dele esta natureza divina que, com o comando do Pai, do Espírito Santo e com essa natureza divina latente, ele pôde voltar à vida, porque ele mesmo disse que ele poderia retomar a sua própria vida. Agora, isso não ensina, não insinua a existência de uma alma de Cristo consciente fora do corpo, porque não dá para separarmos as duas naturezas de Cristo. Não podemos dizer que só um homem morreu na cruz, mas um ser divino humano. Porque diz, por exemplo, Filipenses 2, né, 6 em diante, o seguinte: ele, vou ler na tradução ecumênica da Bíblia, ele que é a condição divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus. Ou seja, ele, Cristo, é plenamente divino. Mas despojou-se tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante, não igual. E por seu aspecto reconhecido como homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Ou seja, Cristo é Deus que se rebaixa para se tornar ser humano, tem natureza divina humana. Agora, entrar em detalhes de como foi a morte dele, não tem como. Porque a morte dele, com certeza, foi algo de uma natureza totalmente diferente da nossa morte atualmente. Eu li um comentário muito interessante de um sacerdote católico, onde ele disse que Jesus Cristo é uma pessoa divina
e pessoas morrem em cruzes, não naturezas. E é a mais pura verdade, né? A pessoa de Cristo morreu, sua natureza permaneceu latente, e isso possibilitou com que ele voltasse à vida sob o comando do Pai e do Espírito Santo, de acordo ali com Romanos capítulo 8. Agora, não temos como entrar em detalhes em relação a isso. O que podemos fazer, por exemplo, é aceitarmos textos bíblicos em que claramente, né, Jesus é apresentado como tendo morrido. E eu vou deixar aqui alguns textos para você ler. Atos 3,15 diz que foi morto o autor da vida, né? Você pode ler também Apocalipse 1, 17 e 18, né, que disse que Cristo esteve morto, mas reviveu, e hoje tem as chaves da morte e do inferno. E você pode ler outros textos, né, Colossenses 2, 8 e 9, Colossenses 1, 18, que fala da natureza de Cristo, Apocalipse 5, 12, né, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, há muitos textos mostrando que o Cristo divino humano morreu, mas realmente a sua natureza não necessariamente acabou. Havia algo dentro dele que possibilitou que ele voltasse à vida. Agora, não podemos realmente dividir as naturezas de Cristo, como alguns hereges no passado o fizeram. O que nós podemos fazer em relação a este assunto é aceitarmos o fato de que a Bíblia descreve uma união misteriosa entre o divino e o humano, que realmente só o divino não poderia morrer na cruz, mas Cristo deveria encarnar para que o Cristo divino humano morresse na cruz, e que não devemos entrar em maiores detalhes sobre isso, porque como Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, grande é com certeza o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado pelos pagãos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Ou seja, a encarnação de Cristo é um mistério. Estamos pisando em terra santa e não podemos nos atrevermos, não é, a entrarmos em detalhes sobre esse assunto, muito menos utilizando, né, a morte de Cristo, a misteriosa morte de Cristo, como argumento para defender a imortalidade da alma. Isso é inviável, né, até falta de reverência entrar neste ponto como alguns apologetas entram. Eles deveriam aceitar o fato que Jesus mesmo disse em João 20:17 o seguinte: no domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, ele disse para Maria Madalena o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Se Cristo tivesse uma alma que sobrevivesse fora do corpo e preservasse a sua divindade viva, diríamos assim, consciente, para onde foi esta alma? Se em João 20:17 ele disse que ele ainda não havia subido para o Pai. Foi para o purgatório, foi para o inferno, foi para algum lugar do universo? A Bíblia não ensina isso. Ok? Obrigado por você ter acompanhado este vídeo, né? Espero que, mesmo sendo um assunto amplo e misterioso, esse breve vídeo tenha lhe ajudado a refletir um pouco na importância de não querermos ter respostas para tudo. Nós não temos. Até porque Deus é misericordioso para conosco. Imagine como que nós vamos entender os mistérios da divindade, todos os mistérios da vida, se nós não usamos, quem sabe, 5% da nossa capacidade cerebral. Alguns conjecturam que gênios como Einstein talvez tenham usado entre 3 a 5% da capacidade cerebral. Se nós não conseguimos entender a nossa própria capacidade cerebral, se não entendemos o nosso próprio cérebro, não entendemos a nossa própria vida, vamos querer entender a divindade, o que devemos fazer é submetermos a nossa lógica corrompida à perfeita lógica de Deus. Porque como ele diz em Isaías 55, 89, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra, os meus pensamentos, os meus caminhos estão distantes dos seus. Então submetamos a nossa lógica humana pecadora à lógica divina. E o Espírito Santo nos dará sabedoria para entendermos aquilo que foi revelado e paciência para aguardarmos a compreensão daquilo que não foi revelado, aguardarmos o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo.